Eu quero ler um texto com vocês em 2 Crônicas, capítulo 29, e no versículo de número 11, aonde diz assim, ó, 29, versículo 11. Agora, filhos, olha só, olha o texto aqui, olha o texto, irmãos. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para servirdes e para serdes seus ministros e para queimar incenso. Irmão, é tremenda essa mensagem, essa palavra, porque é uma palavra direcionada. Você percebe que essa palavra é uma palavra direcionada. Direcionada a quem, pastor? Direcionada aos filhos. Olha o que o texto está dizendo. Agora, filhos meus. Querido, é tremendo, porque a mensagem de Cristo, essa mensagem é uma mensagem direcionada aos filhos. Aqui não está dizendo aos ricos, aqui não está dizendo aos pobres, aqui não está dizendo ao brasileiro, ao japonês, ao coreano, não. Aqui não está dizendo ao loiro, ao negro, não. Aqui está direcionando a mensagem aos filhos. É tremendo porque é uma direção, é uma palavra direcionada. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu. Então, querido, quem escolheu os filhos foi o próprio Deus. Além da palavra ser direcionada, ele está trazendo aqui uma clareza. Uma clareza do que? De escolha. Ele está dizendo, pois o Senhor vos escolheu. Pois o Senhor vos escolheu. Para o quê? Queridos, para estar diante dele. O primeiro ministério não é pregar, não é cantar, não é ser missionário, não. O primeiro ministério nosso é estar diante dele. A primeira vocação de Deus na nossa vida é estar diante dele. Então, primeiro, a palavra é direcionada aos filhos. Segundo, os eleitos, Deus escolheu. Terceiro, para estar diante dele. O problema é que hoje as pessoas estão preocupadas em fazer. O problema é que hoje as pessoas estão preocupadas em realizar. Mas antes de fazer, antes de realizar, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Para quê? Para estar diante dele. Esse é o primeiro ministério. Antes de eu fazer, antes de eu ser, antes de tudo isso, eu preciso estar diante dele. Quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, a Bíblia vai dizer que Maria estava diante dele aos seus pés, enquanto Marta estava trabalhando, preocupada com os afazeres do dia a dia. Agora olha só que interessante. E Marta se incomoda porque Maria está diante dele. E Marta fala para Jesus, mestre, o senhor não se importa que Maria venha me ajudar? E Jesus diz para ela, Marta, por que você anda tão preocupada em querer fazer? Por que você anda tão preocupada com os afazeres? Marta, Maria, ela escolheu a melhor parte, é estar diante de mim. E isso dela não será tirado. Então, meu querido, o primeiro ministério da nossa vida não é fazer. O primeiro ministério da nossa vida não é ficar preocupado com os afazeres. Eu vou pregar, vou ministrar, eu vou fazer isso. Não. O primeiro ministério é eu estar diante dele. E foi para isso que ele nos chamou. Foi para isso que ele direcionou nós essa palavra. Agora olha só.
Aí sim, depois que eu estou diante dele, ele vai ministrar no meu coração, ele vai ministrar na minha alma, ele vai ministrar no meu íntimo, ele vai ministrar na minha vida. E aí sim, depois que eu estou diante dele, aí eu vou servir. Olha só, ele me chamou para estar diante dele e servir, e para ser ministro. Todo governo tem os seus ministros, e os seus ministros vai falar do governo. Então percebe que dentro desse governo o cabeça é Cristo, e ele nos chamou para ser os seus ministros. Ele nos chamou para servir no seu governo. Ele nos chamou para representar o seu governo na terra. Porque o cabeça do governo é ele, é Cristo. Agora, ele nos chamou para ser os seus ministros, para representar o seu governo na terra, para representar com autoridade o seu governo nessa terra. E aí eu pergunto para você, o que você está representando nessa terra? Como que você tem representado o governo dele nessa terra? E olha só, para representar os seus ministros, né? Para seres os seus ministros e para queimar incenso. Queridos, então, o propósito aqui é que nós precisamos saber a nossa identidade. Ele nos chama de filhos. Qual que é a sua identidade? Quem é você? Então, quando eu descubro a minha identidade, que é a identidade de filho, aí eu entendo que ele me escolheu. Ele me escolheu para um propósito. E qual que é o propósito? De eu estar diante dele. Quando eu estou diante dele, ele ministra na minha alma, no meu coração. Aí eu sirvo. Primeiro eu descubro quem eu sou, depois eu sirvo. Aí eu entendo que eu sou ministro, eu represento um governo nessa terra. E esse governo tem um dono, tem um cabeça, que é Cristo. Então eu sou um ministro dele nessa terra, eu represento o governo dele nessa terra. Eu falo do governo dele, eu falo da autoridade que tem o governo dele, eu falo da responsabilidade que tem o peso do governo dele. E para queimar incenso, o incenso aqui fala de adoração, o incenso aqui fala de louvor. O que nós estamos queimando nessa terra? A Bíblia diz que Deus colocou nos nossos lábios um cântico novo. O que nós estamos queimando? Que tipo de incenso você tem queimado nessa terra?